Salve, salve minha tribo tricolor. Aqui é Ian, o cacique da tribo. Esse canal não é meu, esse canal é nosso, você faz parte dele. Eu convido vocês a fazerem parte de toda essa história, de todo esse... Já completamos um ano de canal, então peço encarecidamente, deixa esse like, ativo o sininho, compartilha com a galera, vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Gente, hoje é dia de Bahia, hoje é muito importante, gente. Bahia versus Botafogo, então fiquem atentos a todos esses detalhes, porque vamos fazer uma cobertura completa com vários vídeos durante o dia. E amanhã, o pós-jogo também, vamos falar bastante, então fiquem bastante atentos, tá certo? Gente, vamos lá, começar com o pé direito. Como o título do vídeo já diz, vamos falar bastante agora de Renato Paiva, ele mesmo. Querendo ou não, é um jogo muito importante, Bahia e Botafogo buscando os seus objetivos no campeonato. Nesse momento eu acho que o Bahia está mais consolidado no campeonato, né? Apesar do Botafogo também estar conseguindo se reestruturar. Mas o centro da atenção desse jogo está ali no banco de reserva. E não é Rogério Ceni. É um velho conhecido do Bahia, Renato Paiva. Todas as atenções estarão voltadas para ele. Tanto na parte positiva para a gente, né? Caso a gente ganhe e tal, a resenha, a gastação. Os torcedores do Botafogo vão sentir bastante. Caso o inverso aconteça, que eu não desejo, mas pode acontecer, enfim, qualquer coisa. Eu acho que vai estar uma pressão absurda em cima dele, tá? É uma pressão absurda voltar a casa onde projetou ele no futebol brasileiro. As oportunidades chegaram, infelizmente não soube aproveitar. Oportunidades não faltaram, né? Talvez a forma como ele lidou com o ambiente, né? A torcida, a própria imprensa pesou muito, né, nessa decisão. Ele próprio pediu demissão do Bahia. Eu acho que isso está relacionado à forma como o português encara o futebol brasileiro. Mas vamos ver alguns materiais importantes, tá certo? O primeiro é esse aqui, ó, meu povo. Botafogo da depressão. Vou até tentar dar aí, beleza. Aí. Botafogo da depressão, ele comenta aqui, Renato Paiva só foi contratado por ser morador do Rio de Janeiro. Não existe outra coisa que explique. Vamos ouvir esse comentário aqui, Jorge Igor. Botafogo ganha a Libertadores 30 de novembro, ganha o Brasileiro 9 de dezembro, aí dia 12 acaba a temporada com a derrota lá pro Pachuca e tal, o Arthur Jorge dias depois vai embora. O Botafogo vai anunciar o Renato Paiva 27 de fevereiro, no dia do jogo da volta contra o Racing da Supercopa, onde inclusive ele tomou 4, né, no agregado, e de volta ele foi atropelado. Nesse período, conversou com o André Jardini, conversou com o Mantini, acertou com o Vasco Matos e de última hora ele renovou a situação, melhorou a situação lá, o contrato com o Santa Clara continuou. Então o Renato Paiva é no mínimo a quarta opção. Talvez seja até mais do que isso, que diz que teve conversa com o Tata Martino também, enfim. Quarta, quinta opção. Não teve jeito, não conseguimos contratar ninguém. Pô, o Renato Paiva mora aqui no Rio. Que tal? Tá pertinho, liga pra ele. Isso mesmo, né? Ele pega o Uber, ele chega aqui em 20 minutos, aí pum, chegou o Renato Paiva. Quais eram as credenciais? Quais foram os grandes trabalhos do Renato Paiva? Como foi a passagem dele pelo Bahia, tomando 6 do Sport dentro de casa na Copa do Nordeste? Enfim, não sei se o Botafogo avaliou isso, ou se foi uma contratação, e cada vez mais vai parecendo isso, no desespero. Era quem tinha de última hora, depois de tantas negativas, depois de não ter dado certo a busca pelo substituto do Arthur Jorge. E aí nós chegamos ao ponto de que em abril, ontem foi dia 23, foi a 13ª derrota do Botafogo no ano. O Botafogo em abril, em 22 jogos, ele já igualou todo o número de derrotas dele no ano passado. Ele perdeu 13 em 75 no ano passado, nesse ano ele já perdeu 13 em 22, mais da metade dos jogos. Não é que o Botafogo deixou de ganhar, ele perdeu mais da metade dos jogos no ano. Se isso não é alarmante,
somado ao desempenho terrível do time, que piora jogo após jogo, que é um time extremamente desorganizado em campo, espaçado, os setores não se conectam, os jogadores têm que apostar em bolas longas porque não estão próximos, não conseguem tabelar, e aí com isso, com toda essa distância, com toda essa desorganização em campo, os erros técnicos vão aparecer, aí é jogador que não acerta passe de meio metro. O Vitinho ontem entrou, fez uma jogada, roubou a bola, um passe de meio metro ele errou. O Gregory ontem vai lá, rouba uma bola no campo de ataque, erra um passe de 2 metros. Jogada ensaiada, esquece, foi tentar fazer uma jogada ensaiada no escanteio no segundo tempo, foi um negócio constrangedor. Então eu acho que nesse momento não é tirar a responsabilidade individual dos jogadores que estão em uma fase, que não estão correspondendo, né? O Arthur, por exemplo, é uma dificuldade para acertar o gol fica desse tamanho pro Arthur, uma taxa de conversão muito baixa, erra muito mais do que acerta, mas eu acho que isso tudo tem como raiz, como justificativa, como causa, a desorganização tática desse time. O Botafogo não tem nada, o Botafogo é um bando em campo, basta você ver, pega o jogo do fim de semana agora contra o Fluminense, provavelmente vai ser o mesmo cenário. O Botafogo é um bando em campo, e aí quando você tem um bando em campo, só tem uma solução, você vai ter 11 Messis, aí tudo bem, você tem um bando em campo, o treinador consegue dar o mínimo de organização, mas você tem 11 Messis, aí beleza, os caras vão lá e vão resolver, não é o caso. Então o trabalho do Renato Paiva, nesse momento, ele é abaixo do aceitável. Agora, o John Textor criou essa situação. O John Textor essa semana foi lá de novo, defendeu o Renato Paiva. O John Textor desdenhou das competições que ele tinha para disputar em fevereiro. A soberba às vezes cobra um preço alto. Botafogo... Rapaz, parece que o clima lá, no CT do Botafogo não está dos mais fáceis, apesar de o Botafogo estar vindo de dois triunfos seguidos, né? Mas a gente vai entender basicamente bastante sobre isso, tá? Isso aqui é um comentário que ele fez, né? Perguntado sobre o Bahia. Aquele grupo de jogadores, aquela torcida, muito orgulho, adorei Salvador, é uma cidade fantástica. A história podia ser diferente, mas foi a história que foi e a palavra que eu tenho muito respeito é a história, exatamente. E portanto, Bahia é parte da minha história. Se eu pudesse, nunca jogaria contra a minha história, nunca. Mas como não é possível, hoje represento o Botafogo com o mesmo orgulho. E obviamente vou entrar na Fonte Nova com imensa vontade que o Botafogo jogue bem e ganhe o jogo, ponto final, parágrafo. Mas não é contra ninguém, é pelo Botafogo. Eu não consigo estar na vida contra ninguém, eu estou na vida por alguém. O mesmo. E agora uma análise que ele fez no podcast, no Charlaquetes, vamos ver. Eu amo todas as torcidas que tive, e eu amo a torcida do Bahia, apesar deles dizerem que não. Desafiei toda a gente para encontrar uma declaração minha contra a torcida do Bahia, ninguém encontrou. Mas uma vez eu tive uma declaração que foi mal interpretada, quando eu disse que quem me avalia é quem está todos os dias no treino comigo. Quem vê os treinos todos os dias, quem vê as minhas palestras aos jogadores, quem vê os planos de jogo que nós definimos para o jogo. E essa figura era o Cadu Santoro, era o diretor desportivo. Esse é aquele que me avalia. É evidente que os resultados depois também me avaliam, mas num patamar diferente. Essa é a avaliação do adepto. E, inclusivamente, na mesma entrevista, eu tive o cuidado de dizer que a torcida, o adepto, também tem direito à opinião. Direito à opinião. Só que só passaram a primeira frase. Eu amo... E também, gente, teve essa imagem aqui que eu vou dar vou dar um zoom aqui pra gente ver, que foi o Fora Paiva, a cara de burro, né? Que foi um dos motivos da demissão, do pedido de demissão dele, né? Do Bahia. Gente, é isso, né? Eu quero saber o que é que vocês acham referente a essa polêmica e também ao que o fato de Renato Paiva proporcionar para esse jogo. Então peço encarecidamente, deixa esse like, compartilha, deixa uma mensagem. Se você chegou até o fim aqui, deixa uma mensagem Fora Paiva, se você viu e você gostou do vídeo. Se você viu e você não gostou, deixa assim, ó, Fica Paiva, tá certo? Aí eu vou começar a entender e tudo isso, tá certo, meu povo? Então agradeço de montão, foi um vídeo excelente. E vamos que vamos. Salve, salve, minha tribo tricolor.